Missão dada, missão cumprida, hein? 7h17, já estamos aqui de novo. Deixa eu fixar o nosso comentário aqui para já começarmos. Está fixado. Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Muito boa noite. Vamos começar mais uma das nossas lives de terça-feira para falar sobre aquele assunto que vocês já sabem qual é, sobre regularização de imóveis, isso mesmo. Às 7h17, e vamos aí. Antes da gente começar a esperar alguns minutinhos só para o pessoal estar entrando, para a gente já trocar uma ideia, saber como que está a semana de vocês por aí, que por aqui a semana já começou daquele jeito. Na verdade, os últimos dias estão sendo muito puxados, graças, a Deus, muito trabalho, algumas viagens aí que a gente teve que fazer, mas não deixando de cumprir com os prazos, né? E é isso aí. Bom, como vocês viram aí no comentário que eu fixei, o tema que eu coloquei é: saiba qual a regularização correta e fature até 10k com um único cliente. Ou seja, é um tema muito bacana, muito show da gente conversar, né? E como sempre, eu deixo o nosso roteiro aqui do que a gente vai conversar aqui meio que preparado, para daí a gente começar a desenrolar a conversa e vai indo. Só antes da gente começar, vocês já viram que tem um spoiler aqui de alguns tópicos, né? Eu já usei para um dos vídeos nossos que vai sair no YouTube na quinta-feira, como eu já comentei com vocês. As nossas aulas saem na quinta, né? Aqui a gente tem as lives na terça, e na segunda-feira, quando eu solto essa live aqui também lá no YouTube, para quem tem interesse em assistir. E quando eu estava gravando essa aula, para quem vai assistir, o tal do engenheiro não entende nada de português. Eu fui falar que esse aqui eu vou falar um pouco sobre o método MARA, a metodologia que eu criei para a gente regularizar imóveis. E aí eu falo que eu criei o método MARA, que é um sufixo, um prefixo, eu uso toda a palavra menos a palavra correta. Eu fui descobrir que a palavra certa, quando você tem isso aqui, a gente fazia muito na escola, né? Eu lembro quando era pai, mãe, aí P de alguma coisa, A de alguma coisa, I de alguma coisa. O nome disso é acrônimo. Não sei se vocês sabiam disso, mas acrônimo. Eu não fazia ideia de que o nome disso era acrônimo. O tal do engenheiro só sabe mesmo os cálculos e regularizar imóvel, porque de resto... Bom, mas falaremos então sobre qual a regularização correta de se fazer e como que a gente pode até faturar mais de 10 mil reais com um único cliente. E é sim possível, para quem acha que não, é possível sim, a gente faturar mais de 10 mil reais com um único cliente. Para a gente começar a dar uma nova introduzida sobre o que é imóvel irregular, só que aqui, galera, é bom eu frisar que a gente sempre está falando aqui de imóvel residencial, tá? Imóveis irregulares residenciais. Por quê, Guilherme? Por que eu gosto de frisar os residenciais? Porque também existe a parte de regularização de imóveis comerciais, que é barracão, loja, todo o imóvel que tem o fim do comércio, né, que envolve qualquer tipo de atividade comercial, ela muda alguns quesitos da parte de regularização. Por isso que eu estou frisando aqui que o que a gente vai conversar é sobre imóveis residenciais. E tá vindo uma constante live, já é a terceira live que a gente faz, né, a terceira de muitas, e muita gente me perguntando: Guilherme, por que você está fazendo essas lives? Por que você está... Galera, é o seguinte, o propósito dessa live é ajudar quem realmente quer começar. Por quê? O ano está acabando. E o ano, 2025 está aí, muita gente se preparando, já começando a pensar no próximo ano, e muito engenheiro arquiteto que ainda não sabe, às vezes está se formando, ou às vezes não teve um ano bom, que quer ir para uma área nova, que não sabe para onde ir. Eu estou trazendo aqui um pouco da regularização de imóveis para o pessoal entender o que é essa área e se interessar por ela. E por que eu bato tanto na tecla da regularização de imóveis? Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu sempre que eu tenho uma live, eu sempre falo para o pessoal fazer isso. Entra no Google e escreve imóveis irregulares no Brasil. Eu até abri a matéria aqui. É uma matéria da Veja, né,
que fala que o Brasil virou um destaque mundial em irregularidades imobiliárias. Ou seja, destaque do mundo. A gente tem muito imóvel irregular. Ou seja, quanto mais imóveis irregulares a gente tem, mais serviço a gente tem. Né? E vamos aqui, vamos continuando. No trecho da matéria fala: cerca de 50% dos imóveis no Brasil tem algum tipo de irregularidade. Vocês imaginam, 50% dos imóveis do Brasil. Aí você imagina na cidade, se você é arquiteto e engenheiro está aqui me ouvindo, você imagina na sua cidade quanto de imóvel irregular tem, que você poderia estar trabalhando com isso, que você poderia estar tendo muito cliente com isso e você está deixando dinheiro na mesa. Ou seja, você precisa se especializar realmente no que está dando dinheiro, não onde tem mercado. Porque às vezes o pessoal fala, o mercado da engenharia, da arquitetura está muito concorrido, tem muita gente, tem muito concorrente. Só que, gente, está faltando realmente profissional capacitado, que consiga fazer, né? Na live passada, quem estava aqui acompanhou que eu conversei até com um amigo meu que estava aqui na live e falou que na cidade dele, uma cidade do Mato Grosso do Sul, não tem realmente profissionais que trabalham com isso. Né? Seja você do estado de São Paulo, do estado de Minas, do estado, né, do Mato Grosso do Sul, né, do Nordeste ou do Sul do país, sempre vai ter na cidade de vocês, pode ter certeza, vai ter um imóvel irregular. Guilherme, como você consegue ter certeza disso? Porque eu vivi isso. Né? Para quem me acompanha e sabe aqui, eu sou natural de Santo Antônio do Aracanguá, que é uma cidade de 7 mil habitantes. E lá tinha imóvel irregular. E não só um, né? Porque eu já tenho outros clientes em Aracanguá. Ou seja, se numa cidade de 7 mil habitantes tem muito imóvel irregular, você que mora numa cidade como Araçatuba ou como uma outra cidade maior, de 200, 300 mil habitantes, quanto imóvel irregular não vai ter? E por isso que eu estou trazendo essas lives para fomentar essa questão do imóvel irregular e trazer mais profissionais para trabalhar com isso. Porque, lógico, que eu sozinho não consigo fazer toda essa diferença no Brasil, mas eu quero incentivar outras pessoas a estarem trabalhando com isso. Mas, né, esse é o propósito, é ajudar, é trazer, né, mais pessoas para o meio da regularização de imóveis, é mostrar esse mercado e mostrar que é possível sim trabalhar com isso, ser muito bem remunerado, não precisa investir em escritório, ter escritório físico, não precisa de nada disso. Só precisa de força de vontade, querer aprender, que é o mais importante se você ainda não sabe, até porque é uma das outras coisas que eu sempre prezo. Para quem é arquiteto e engenheiro, passou 5 anos na faculdade, nunca ouviu falar de nada disso aqui, ó. Matrícula. Matrícula só das matérias, tá, gente? Porque matrícula de imóvel, matrícula. Aprovação na PM não é Polícia Militar, tá? É Prefeitura Municipal, galera. Receita Federal. Quem já pensou que imóvel tem a ver com Receita Federal? Receita Federal. E a parte de averbação, que é a parte de averbar a construção na matrícula. Então, assim, nada disso aqui, e o que a gente vai conversar aqui, o que a gente já vem conversando, já é a nossa terceira live, a gente já vem conversando, nada disso tem na faculdade. São 5 anos de estudo, e nesses 5 anos a gente não aprende nada disso. Que eu costumo falar que para que o arquiteto e engenheiro possa realmente trabalhar com construção, tá? Se você vai construir algo novo, você precisa entender disso aqui e disso aqui. Porque vamos falar que você vai construir numa cidade, né, e você não aprova o projeto na prefeitura, você não tem um alvará de construção, já começou errado. Então, antes da gente saber fazer qualquer tipo de projeto, seja ele interiores, seja projeto estrutural, hidráulico, elétrico, todos complementares, arquitetônico, a gente precisa entender disso. Aqui tá as bases para a gente realmente começar a falar de construção, né? E isso uma coisa vai ligando na outra. Sem mais delongas, já fizemos uma breve introdução aqui, já trouxe notícia para vocês, curiosidades, né? Vamos falar de quais são os tipos de regularização de imóvel. Mas, Guilherme, como assim tipos? Né? Por que existem mais de um tipo de regularização de imóveis? Eu costumo falar que sempre que eu falo em regularização de imóveis, a pessoa já pensa no projeto, só no projeto. No projeto, eu preciso aprovar o projeto na prefeitura. E não é só isso. O projeto, a regularização de imóveis envolve muito mais coisas que isso. Muito mais coisas. E o objetivo dessa live aqui, desse bate-papo nosso, é realmente falar quais os tipos de regularização que existe e como que a gente consegue faturar em cada um deles. Né? Porque é possível a gente ter as 4 regularizações num único cliente. E aí é onde eu quero chegar. Que como você consegue faturar mais de 10 mil reais com um único cliente, fazendo todas as etapas da regularização de imóveis. Então tá.
Então vamos lá. O histórico que a gente tem, sempre que a gente fala de regularização de imóveis, é pensar que, eu preciso aprovar o projeto na prefeitura, conseguiu a BITS e acabou. Só que não para por aí. Isso é um dos 4 pilares nossos da regularização de imóveis, né? Eu cravo, né, e continuo aqui, que eu não vi nenhuma outra pessoa, eu já vi muitos profissionais que falam de regularização. Eu estou trazendo, sempre frisando, trazendo em todas as minhas lives, todas as minhas, né, aulas que eu dou, sobre essa metodologia MARA. Guilherme, o que é a metodologia MARA? Que é um acrônimo. Eu descobri que é um acrônimo. MARA. Se vocês verem aqui, ó, M-A-R-A. A letra não é das melhores, mas é isso. M-A-R-A. MARA. Por quê? Eu dividi a regularização de imóveis em 4 pilares principais. Por que 4 pilares, Guilherme? Para a gente não se perder, até mesmo para ficar mais fácil para o profissional que quer trabalhar com isso, para ele se achar. Então, são 4 pilares da regularização de imóveis, tá? Então, vamos lá, MARA. Eu já uso o acrônimo MARA para falar que regularização de imóveis é maravilhoso, porque tem muito cliente, tem muito serviço e dá muito dinheiro no bolso. Então, vamos lá. O primeiro M, como vocês estão vendo aqui, é a parte da matrícula. Então, o primeiro M é matrícula do imóvel, que a gente precisa analisar. Esse é o primeiro passo. Depois que está tudo certo na matrícula, a gente vai para o segundo passo, que é o A, que é o primeiro A, a aprovação na Prefeitura Municipal. Esse é o segundo passo, né? E o terceiro, que é o nosso R, do MARA, Receita Federal. Receita Federal, Guilherme? Receita Federal, tá? Não se assustem, se você quer trabalhar com isso, não vai achando que é um bicho de 7 cabeças, porque depois que você entende o conceito do porquê regularizar na Receita Federal, fica tudo mais tranquilo. Eu tive um choque, não vou negar para vocês, que para mim também foi um choque tremendo, quando eu falei assim, gente, que imóvel, regularização de imóvel tem a ver com Receita Federal? Para mim também foi um choque. Receita Federal, e depois a gente tem o último A de averbação, né? Averbação, o ato de averbar, a construção, o nosso habite-se na matrícula, que a gente já viu lá no começo. Tá, o que é então cada um desses tópicos? Né? O que consiste cada um desses tópicos? Quando a gente fecha qualquer tipo de serviço de regularização, o primeiro passo é a gente analisar a matrícula. Porque, como eu sempre trago aqui para vocês, a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel, trazendo essa analogia para ficar mais fácil da gente entender. É a certidão de nascimento, gente. Na certidão de nascimento nosso, o que tem? O nosso nome, o nome do pai, o nome da mãe, onde nasceu, que horas, onde foi, né? Faz muito tempo que eu não vejo a minha, mas essas informações eu sei que tem tudo. Então, na matrícula do imóvel, o que vai ter? O proprietário, dimensões do terreno, a área do terreno, a rua, lote, quadra, quais são os confrontantes, qualquer tipo de processo que passe esse terreno, né, seja troca de nome de rua, se o proprietário casou, se ele separou, se ele vendeu, se ele averbou. Ou seja, na matrícula tem tudo. Na matrícula você consegue ter todo o diagnóstico do imóvel, né? Essa é a matrícula. Então, para a gente começar qualquer tipo de regularização de imóvel, a gente precisa analisar a matrícula para saber se o real proprietário está mesmo com o nome na matrícula, porque eu sempre friso também, outra coisa. Depois eu vou fazer um resuminho com as coisas que eu friso, que é muito importante, tem uns pontos muito importantes. Primeiro, se o nome do proprietário não está na matrícula, ele não é o real proprietário do imóvel. É sempre bom a gente pontuar isso, porque às vezes a pessoa tem só um contrato de compra e venda e acha que é dono do imóvel. E eu já falei isso e reforço. Contrato de compra e venda não dá o direito de posse. Tá? Então, se você tem um contrato de compra e venda, o seu imóvel já está irregular porque ele não está no seu nome. E se você mora nele, né, ele está irregular. Então, você precisa pegar esse contrato de compra e venda, vai no cartório de notas, faz a escritura pública, vai no cartório de imóveis, faz a matrícula, faz o registro, sai com a matrícula, para que você realmente consiga colocar a matrícula no seu nome. Tá? Isso é muito importante, porque vamos dizer que pode acontecer, tá? Eu já ouvi casos que já aconteceu. A pessoa faz um contrato de compra e venda com 2 pessoas. Né? Isso aí é muito para gente que dá golpe. Faz no nome de 2 pessoas. A primeira vai e registra a matrícula primeiro que a outra. E quem está morando lá está achando que é dono do imóvel. Então, de repente, chega alguém que quer despejar ele da casa. Ele fala, não, eu tenho um contrato de compra e venda aqui. O famoso contrato de gaveta. Aí a pessoa fala, não, mas espera aí, eu tenho a posse. A matrícula está no meu nome. Isso pode acontecer. Então, não se enganem de achar
né, que o contrato de gaveta, o contrato de compra e venda, vai garantir a posse. Então, não perca tempo. Faz a escritura, sai da escritura, faz a matrícula certinho, para que você fique totalmente correto. Na matrícula ainda a gente analisa, como eu falei para vocês, dimensões do lote, área do lote, para ver se está ok. Porque pode acontecer do seu terreno medir 10 por 25, 250 metros quadrados. Mas, na hora do momento da construção, o vizinho entrou no seu terreno, você já perdeu a área. Ou você mesmo, o seu cliente, no caso, entrou também para o vizinho, tem área a mais. Então, é necessário a gente realmente identificar se as áreas estão corretas, as dimensões, que muitas vezes tem problema na testada do terreno, às vezes mede 10, está com 9. Então, isso tudo já torna o imóvel irregular. Então, esses são pontos de atenção que a gente tem que ter na hora de analisar a matrícula. Tá bom? Nome de rua, pode acontecer. Se o nome da rua está errado, você tem que fazer a retificação do nome da rua. Retificação de área, retificação de nome. Vamos falar que você tem uma casa geminada, né? E você quer regularizar essa casa. Só que nessa casa tem duas construções. Nesse lote tem duas construções. Você quer fazer só o seu. Você tem que fazer o processo de desdobro. O que é o processo de desdobro, Guilherme? Pegar um lote e dividir em duas matrículas. Porque não é mais só seu. Mora uma pessoa do seu lado, mas você quer regularizar a sua. Isso aconteceu muito, galera, na época que foi construída muita casa geminada. Não sei se vocês lembram. Casa de meio terreno, né? As famosas casas de meio terreno. Aconteceu muito, muito, muito. Tanto é que aqui mesmo na cidade de Araçatuba, hoje tem, né, dentro da lei de zoneamento, certinho onde pode desmembrar e onde não pode. Né? Outro caso que pode acontecer, a pessoa tem 2 terrenos, né, ela já tinha esses 2 terrenos, comprou esses 2 terrenos e construiu a casa nos 2 terrenos. Hoje ele tem o processo contrário, ele tem um imóvel e 2 matrículas. Então ele precisa fazer o quê? Precisa fazer o remembramento ou unificação de lotes, pegar 2 matrículas e transformar em uma só. E tudo isso, galera, é só no primeiro passo, tá? Tudo isso é só na matrícula. Eu só estou vindo aqui trazer para vocês realmente o passo a passo. Então, só aqui, olha o tanto de serviço que a gente já não consegue fazer. Né? E cada um desses que eu estou falando é um valor diferente que você pode cobrar. Lógico que não serão todos, mas pode ser que um deles, né, você consiga fazer. Mas o ponto-chave para a regularização de imóveis é identificar se na matrícula, além desses dados que eu já comentei, se tem alguma construção averbada. Porque se não tem nenhuma construção averbada e naquele imóvel tem uma casa, já mostra que está irregular. Por quê? Porque precisa na matrícula constar que tem um imóvel construído ali dentro. Tantos metros quadrados está ali construído. Então esse é o ponto principal da regularização de imóveis. Aqui a gente já consegue ver que o imóvel está totalmente irregular. Fizemos essa análise prévia da matrícula, tá? Dentro da matrícula também a gente pode falar de uso capião. Muita gente que conhece o uso capião, que o uso capião nada mais é do que a pessoa, né, que tudo depende da lei, tá? Né, essa parte é mais os advogados, mas o engenheiro ele consegue fazer o projeto para uso capião. Tudo depende da lei, mas geralmente, para alguns casos, 5 anos, né, se a pessoa tem posse do terreno há mais de 5 anos, está pagando os impostos, está deixando tudo certinho no terreno, ele tem direito a essa posse. Então, né, tem um embasamento mais, né, por trás. Tem essa parte do uso capião também que a gente entra no processo de matrícula. Depois disso, a gente tem a parte de aprovação na parte da prefeitura. O que é essa parte de aprovação na prefeitura? E por que a prefeitura pede uma aprovação de projeto? A prefeitura, ela nada mais é que o órgão que rege a cidade. Ela dita as normas, dita as leis, dita tudo. E para você construir qualquer tipo de imóvel na cidade, você precisa que a prefeitura aprove. Mas, Guilherme, por que tem essa necessidade da prefeitura aprovar? Porque a prefeitura ele é o órgão que precisa manter a cidade, né, em harmonia, precisa manter uma cidade que seja habitável para todos. Né? Do que adianta eu construir um imóvel aqui que vai prejudicar o meu vizinho? Entendeu? Por isso que existem as leis de zoneamento, os códigos de obra, código de ética, código de postura. Para isso que serve tudo isso. Então, o engenheiro arquiteto ele tem que estar ciente desses códigos para que ele consiga fazer um projeto que realmente esteja de acordo para o seu cliente. Então, por isso que a gente faz a aprovação na prefeitura. E o objetivo da aprovação na prefeitura, o que é? O objetivo final, tá, galera? Porque dentro da aprovação da prefeitura a gente tem, só meio por cima aqui, tá? Senão a live vai durar muito tempo. Mas em cima da aprovação da prefeitura a gente tem levantamento de medidas, execução de projeto, execução de memorial descritivo,
execução de RT, execução de laudo fotográfico, falei de memorial adquisitivo, laudo fotográfico, a gente tem pagamento de taxas e impostos, alvará de regularização, e no final das contas a gente tem o ABITSE. O final da aprovação da prefeitura é que você tem o ABITSE em mãos, porque com o ABITSE em mãos, você tem um documento onde a prefeitura aprova que o seu imóvel ele está habitável. Esse é o objetivo do ABITSE. Ele mostra que o imóvel está habitável, desculpa. Ele mostra que o imóvel está habitável. Então, você precisa desse ABITSE para você ter essa segurança de falar, não, o meu imóvel realmente está dentro das normas do que rege o município e ele está ok para a prefeitura. E esse documento ele é muito importante para o nosso próximo passo, que é Receita Federal. Por quê? Na Receita Federal, assim que a prefeitura emite um ABITSE ou um alvará, hoje, galera, com essas modernizações, essas tecnologias, a prefeitura emite o ABITSE, ela já cai no sistema da prefeitura, já indicando que tem um ABITSE no seu nome. Hoje é tudo automatizado, não tem como para onde você correr mais. Hoje você esquece. Esse negócio de você construir de qualquer jeito, não tem mais. Tem os drones, né? Que eu nem cheguei nessa parte, que entra na parte de aprovação de prefeitura, o voo dos drones, né? Essa questão das cartinhas, das multas, que tem bastante. Eu já falei de multa no vídeo passado, na nossa live passada, para não ficar muito maçante aqui, eu só quero dar algumas introduções. Mas hoje é tudo automatizado, então não tem como você fazer um ABITSE e não fazer regularização na Receita Federal, porque a Receita Federal vai te cobrar depois, porque no sistema já está constando. É tudo automático hoje. É tudo automático, não tem jeito. Então, depois que a gente regulariza na prefeitura, paga os impostos necessários, se caso tiver que pagar. Por que se caso tiver que pagar, Guilherme? Porque tem situação que muita gente aqui que me acompanha já viu eu postando, isenção de não sei quantos mil, isenção de 3, 7 mil reais do cliente. Porque se o cliente, dependendo do imóvel, ele tem um tempo construído que atinge o período decadencial, ele necessariamente já tem isenção do imposto. Né? Isso está em lei e tudo mais, então já está isento esse imposto. Tá? Então, por isso que tem algumas ferramentas para que a gente consiga dar isenção desse imposto. Então, realmente, a pessoa que está fazendo o processo ali, né, para o cliente, ele tem que realmente entender o que está acontecendo. Tá, vamos sair um pouco da prefeitura, a gente já deu um panorama. O fim da aprovação da prefeitura, então, a gente sabe que é o ABITSE. Tem todo o passo a passo aqui, mas o ABITSE. Receita Federal. A Receita Federal, o que é essa regularização na Receita Federal? Para a gente regularizar na Receita Federal, a gente precisa mostrar para o governo federal que o imóvel ali ele não tem débito. Né? Porque assim como a aprovação na prefeitura, o fim da Receita Federal é você conseguir um documento que chama CND. Para quem não conhece, CND é um documento que chama Certidão Negativa de Débitos. Nesse documento que a Receita comprova que o seu imóvel ele não tem débito nenhum, você não tem débito com o imóvel. Né? Mas o que consiste essa regularização? No sistema da Receita Federal, você faz pelo sistema do GOV, né, que hoje a gente trabalha, primeiro a gente faz uma CNO, Cadastro Nacional de Obras. Toda obra, galera, não se engane, toda obra precisa ter CNO. Toda obra precisa estar cadastrada no sistema da Receita Federal. Guilherme, eu nunca fiz isso. Muito provavelmente sua obra não está regularizada. Ela já está irregular por conta disso. Sabe que a gente precisa regularizar na Receita Federal. Porque assim, o que a gente faz? A gente quita todo e qualquer débito que a gente tem lá. Mas, Guilherme, que débito é esse da Receita Federal que o imóvel tem? É a parte de contribuição de INSS de quem prestou o serviço, entendeu? Então, se uma pessoa trabalhou para você e não é uma mão de obra que ela vamos falar assim, que não é uma mão de obra que é registrada, que é um pedreiro que você pagou ele por fora, ele não contribuiu com o INSS, ou seja, ele não deu a fatia dele para o governo. E o governo quer a fatia dele, de qualquer forma. Entendeu? Então, quando você vai construir, uma dica que eu dou é já fazer o cadastro. E já vai alimentando com notas fiscais. Se você tiver um pedreiro que emite nota fiscal, vai para não dar uma burdoada de imposto. Porque essa parte da Receita Federal, galera, o imposto, quando ele vem, é uma burdoadinha, tá? Se você acabou de construir. Então, assim, por isso que é sempre muito, muito importante a gente ter esse conhecimento. Porque tem essa parte de imposto dentro da obra. Né?
Tem alguns casos que você consegue diminuir esse imposto com as notas fiscais, você comprovar tudo que você está fazendo, porque isso você comprova para a Receita que você está pagando o imposto, entendeu? Então, por isso que tem que ter esse controle. Mas no caso da regularização, como já é uma obra pronta, a gente registra na CNO, faz o cadastro dela. Depois que a gente cadastra uma obra no sistema da Receita, no CNO, a gente vai para outro sistema que chama o sistema de aferição, que é o SERO, né? Que é o Sistema Eletrônico de Aferição de Obras. Lá dentro do SERO é que a gente vai colocar a metragem quadrada, construída, as informações. Ali a gente faz toda uma coleta de informações dentro do sistema do SERO, que lá no sistema do SERO ele vai fazer todo o cálculo para então emitir uma DARF final. Essa DARF é o boleto que você, né, paga, então, esse imposto, caso houver. Caso houver. Porque também é possível que a gente consiga a decadência na Receita Federal, comprovando 5 anos de decadência. E como que a gente comprova isso? Tendo as ferramentas corretas, né? Que a gente vai ainda conversar sobre essa questão decadencial. Que essa é a chave, né? O pulo do gato para essa parte de isenção de imposto, essa é a chave. Por isso que hoje eu costumo falar que tem muito contador, muito advogado que está querendo trabalhar com regularização de obras. E não é incomum isso, é muito comum, aparece muito anúncio para mim. Então, por isso que eu costumo falar para meus amigos arquitetos e engenheiros que a gente está deixando dinheiro na mesa e tem advogado e contador que está tomando conta do mercado. Porque todo esse processo aqui, ó, tirando a aprovação na prefeitura e a parte de averbação que precisa de documentos específicos de engenheiros e arquitetos, qualquer tipo de pessoa pode fazer. Na matrícula não, desculpa, na matrícula também toda a parte de desdobro, essas coisas também só engenheiro e arquiteto. Mas essa parte de Receita Federal tem muito contador fazendo, mas muito contador. Muito contador. E que muitas vezes, o que eles fazem? Eles pegam o processo completo, fecham um processo desse aqui por 15, 20 mil reais e vai contratar o engenheiro por fora, sendo que o engenheiro poderia estar fazendo tudo isso, né? Mas só recapitulando que a gente ainda vai voltar para falar um pouco sobre essa questão de valor. Receita Federal. Então, Receita Federal, a gente faz a aferição, gera DARF, paga DARF se tiver que pagar imposto, né? Se não for decadente, se não conseguir comprovar, tem que pagar o imposto. Porque, né, se você não paga o imposto, você tem dívida ativa. Se você tem dívida ativa, você não consegue a certidão negativa de débitos. Ponto. Pagando o imposto, gera CND. Com a CND e com a BITSE, com esses dois documentos aqui, que foi gerado no 2 e no 3, a gente consegue fazer o item 4, que é o item de averbação. A averbação nada mais é do que a gente tá de forma bem aqui, bem bate-pronto, só para ficar mais fácil o nosso fluxo de conversa. A averbação nada mais é do que a gente pegar uma informação e inserir ela dentro da matrícula. Inserir aqui. Ou seja, a gente fez dois documentos aqui para pegar a averbação e inserir na matrícula, tá vendo? O método MARA, ele é um método que é um ciclo, que ele é de uma ponta amarrada na outra, né? Então, o que a gente faz na parte de averbação? A gente pega o ABITSE, que foi gerado na aprovação, junto com a CND, que foi gerado na Receita Federal, junto com um documento de declaração de enquadramento de obras, que pode ser gerado por arquitetos ou engenheiros. Guilherme, o que é esse documento? Esse documento nada mais é do que o arquiteto ou engenheiro comprovar, né? É como se fosse um laudo, comprovando que aquela obra ela está enquadrada em determinado padrão, seja padrão alto, padrão baixo, padrão médio, de acordo com a tabela do SIDUSCOM, que é do sindicato do Estado. No caso aqui, quem está me assistindo em São Paulo é São Paulo, em Minas é Minas, Mato Grosso é Mato Grosso. Mas, enfim, é essa declaração. Então, a gente precisa desses 3 documentos para, então, conseguir averbar na matrícula daquele terreno. Esses são os 4 pilares que regem a regularização de imóvel. A regularização de imóvel está centrada aqui, galera. Ó. Se você que quer trabalhar com a área, você realmente entender esses 4 tópicos, eu falo que até a gente tem que tatuar na pele, né? Lógico, do jeito figurativo de falar, para a gente não esquecer. Se você compreender os 4 pilares do método MARA e aplicar, você já se torna especialista em regularização de imóveis residenciais. Lógico que cada caso é um caso, cada regularização é uma regularização, são projetos diferentes e tudo mais. Só que a metodologia vai ser sempre essa. Essa é a metodologia, não tem como fugir dessa metodologia, vai ser sempre essa aqui.
Então, se você realmente aprendeu toda essa metodologia, já era. Você já está pronto para atuar no mercado. E na frente de muita gente. Na frente de muita gente, que, como eu falei para vocês, 50% dos imóveis do Brasil estão irregulares. Aí você pensa, se 50% estão irregular, olha o tamanho do nosso Brasil. Você imagina quanto de serviço que não tem, né? No estado de São Paulo, no Sul, no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Brasília. Então, assim, tem muito campo de trabalho que está sendo pouco explorado. Por isso que eu quero trazer mais gente para esse campo, para conhecer, para apresentar que tem muito engenheiro arquiteto que não sabe que isso existe. Entendeu? E agora, né, a gente já conseguiu conversar bastante, mas falando questão de valores, que até aqui no comentário fixado eu coloquei. Saiba qual a regularização correta, pois temos 4 tipos de regularização que você pode fazer, e fature até 10K com um único cliente. Porque se você pegar um cliente que você precisa fazer qualquer tipo de ajuste na matrícula, seja uma retificação de área, um desdobro, né, ou até mesmo uma unificação, só que você já consegue de R$ 1.500 a R$ 2.000. Aprovação da prefeitura, dependendo do tipo de imóvel, de R$ 3.000 a R$ 4.000, fácil. Receita Federal, que você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, tá? Receita Federal você faz totalmente online. De R$ 2.000 a R$ 3.000 também, para fazer esse tipo de serviço. A verbação, você tem que ir no cartório de imóveis daquele município, isso aí não tem jeito, tem que ser presencial. Pode colocar aí R$ 1.500 a R$ 2.000. Se você somar tudo com um único cliente, você consegue fazer mais de R$ 10.000. O que já tem contador e advogado fazendo isso e sublocando o serviço para engenheiro e arquiteto que está deixando dinheiro na mesa, que poderia estar fazendo todos esses serviços, entendeu? Então, por isso que eu estou batendo muito na tecla. É o propósito de ajudar engenheiros e arquitetos a entrar nesse mercado e realmente ajudar outras pessoas também que precisam regularizar o imóvel. Porque isso tudo é segurança imobiliária. O pessoal precisa dar valor para o imóvel, dar valor na casa onde mora. Então, é muito importante, é um assunto muito importante que às vezes muita gente não dá valor. Mas aí na hora que chega uma multa, na hora que chega uma notificação de despejo, você imagina um pai de família que passou a vida inteira para construir uma casa e de repente chega uma notificação de um despejo por conta de dívida que tem na prefeitura ou tem na Receita Federal porque não regularizou o imóvel. Isso acontece. Então, é passar segurança para as pessoas. E aqui eu estou querendo que arquitetos e engenheiros entrem para esse mercado, aprendam, se interessem por isso, sabe? E a missão realmente dessas lives e desses vídeos, dessa movimentação que eu faço na rede social é realmente para mostrar para pessoas que elas podem trabalhar com isso e não precisam. Tipo, Guilherme, eu preciso dedicar minha vida com isso. Não tem necessidade de você viver 100% de regularização de imóveis se você não quiser. Mas é uma área que tem retorno. Para quem me conhece sabe que eu não vivo 100% de regularização de imóveis, eu presto outros serviços. E isso já me dá muito retorno, entendeu? Então, por isso que eu trago para cá, trago esses vídeos, trago informações, trago o meu dia a dia nos stories, faço vídeo, faço conteúdo, e conteúdo de valor, conteúdo que agrega. Não adianta nada eu chegar aqui, ligar uma câmera e não passar realmente o que agrega para os engenheiros e arquitetos. Realmente é tudo para agregar. Um exemplo até mesmo, não sei se alguém acompanhou aqui nos meus stories, que eu coloquei uma mensagem de um rapaz, se não me engano, o nome dele é Vitor, agradecendo sobre o conteúdo gratuito no YouTube. E vai ter sempre conteúdo gratuito no YouTube. Por quê? Porque é uma forma de eu realmente ajudar pessoas que não sabem que tem isso. A gente passa 5 anos na faculdade e não sabe que tem essa forma de trabalho, essa forma de trabalhar. Né? E arquitetos também, tem muito arquiteto que às vezes nem se interessa por isso, acha que é um processo moroso, que não quer fazer, e está deixando de ganhar dinheiro. Né? Ó, um outro amigo meu aqui, ó, Gutão, um abraço, Gutão, lá de Sorocaba, se não estiver viajando, né? Lá de Sorocaba tem muito imóvel sem estar regularizado, mas muito, muito mesmo. Imagina Sorocaba, que é uma baita de uma cidade. Né? Imagina o tanto de imóvel irregular que não tem. Então, assim, é serviço que não acaba mais. Né? Tá na nossa cara, tá nítido. E as matérias aqui que a gente olha, fala que a tendência é cada vez mais aumentar. Isso aí não tem a tendência de diminuir isso. Porque muita gente está vivendo aí na parte de regularidade e não está achando que é brincadeira.
E a gente quer, né? O nosso propósito realmente é mudar esse quadro, né? E ajudar arquitetos e engenheiros que querem trabalhar com isso, porque tem muito arquiteto e engenheiro que às vezes nem está atuando. Passou 5 anos na faculdade para pegar o diploma e colocar na gaveta. E não é isso que eu queria para minha vida. Porque eu também fui uma pessoa que não me achei na parte de construção, não tive oportunidade de estágio em construção, orçamento, parte de projeto 3D, esse tipo de coisa. E às vezes, por muitas vezes, eu já achei que meu diploma tinha sido jogado no lixo, 5 anos jogado no lixo, até que eu me encontrei. Então, o objetivo é esse, é mostrar para arquitetos e engenheiros que vocês podem atuar e ser referência na área de vocês, se vocês souberem trabalhar. É só se especializar realmente nisso. E aí o segredo está aqui. Está aqui no Instagram, está no YouTube. Então, para a gente finalizar, né, que já deu aí nossos 30 minutos de terça, para a gente finalizar, fica o convite. Se você ainda não é inscrito no canal no YouTube, todas as quintas-feiras, por volta das 7, 7h15, tem um vídeo mais detalhado, onde eu trago mais conceito, né? Não é tanto esse bate-papo que a gente vai tendo aqui, que vai surgindo ideia, porque eu até tento trazer um roteiro para a gente conversar, só que vai tomando outras proporções, a gente vai lembrando de algumas coisas e vai trazendo informações, eu acho que assim fica mais bacana, né? Vou tentar trazer outros tipos também de conversa, trazer os profissionais também para falar um pouco para quem já trabalha com regularização de imóveis, né? Para vocês não verem que é só eu, às vezes vocês falam assim, nossa, mas só esse rapaz fala, será que tem mais alguém? Não, eu vou tentar trazer sim outras pessoas que trabalham com regularização de imóveis para dar outro panorama também, para vocês realmente verem, né, a importância de tudo isso, tá? Que é muito importante. Então, toda terça-feira aqui estamos 7h17 da noite, às terças. Na segunda-feira tem a reprise dessa live no YouTube e na quinta-feira a gente tem um conteúdo mais fundamentado sobre um tema também muito importante lá no YouTube, tá bom? Se você assistiu até aqui, se você ficou aqui comigo desde o comecinho, muito obrigado, tá? Não vou deixar de fazer live, pode ter 1, 2, 3 pessoas. Se eu puder impactar a vida de uma pessoa, para mim, já está valendo muito a pena. Beleza, gente? Muito obrigado, então, se você ficou aqui. A gente se vê semana que vem, às 7h17, nesse mesmo canal. Beleza? Tamo junto, um forte abraço e até a nossa próxima live.